Amados irmãos, boa noite. Sejam abençoados e imensamente bem-vindos. Eu, pessoalmente, gostaria de realmente parabenizar vocês por estarem presentes a essa palestra, pois que eu estava me preparando para um público muito menor, na medida que esse é um assunto que assusta. Se você não sabe qual é o tema da noite, ainda bem que você veio. Quem não sabia o tema da noite hoje? Levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas. Ok, mas então, mais do que nunca, eu os parabenizo. Aos que não sabiam e vão se dar com a surpresa do tema, fiquem tranquilos. Eu estou me preparando para essa palestra há meses. Não que seja a minha primeira vez falando sobre o assunto, mas frente à situação mundial, e realmente eu tenho procurado inspiração e venho relendo esse livro, porque a nossa palestra hoje é baseada nessa obra absolutamente incomparável, essa joia preciosa do movimento espírita, que nos foi agraciada pela médium Ivone Pereira. Nós vamos falar sobre essa obra, o título dela é Memórias de um Suicida. Nós vamos buscar trazer o assunto de forma clara, objetiva, mas, ao mesmo tempo, buscando levar a consolação, levar o entendimento. E ninguém está por aqui nessa palestra, sobretudo os que não sabiam que o assunto era esse, por acaso. Porque nós somos veículos da moral e da verdade. A moral que não é nossa, mas a moral estabelecida como regra de ouro do bem viver, a ética superior nos trazida pelo Cristo de Deus. E a verdade do nosso mundo é sempre relativa. A única verdade absoluta é a verdade de Deus. Que nós, nos nossos graus diversos, evolutivos, vamos conhecendo aqui e acolá pedacinhos, trinkets da verdade de Deus. Mas o Senhor Jesus, o enviado do Senhor Deus, do Criador, nos trouxe noções básicas da verdade do Criador, nas suas leis perfeitas, de amor. E como bom Pai, buscando também nos encaminhar para esse caminho, para esse destino incrível que é a nossa perfeição espiritual. Achei incrível a mensagem de hoje, porque essa é a mensagem do livro. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. E falar da questão daqueles que escolheram sair do mundo pelas suas próprias mãos antes do seu tempo devido, é uma escolha absolutamente equivocada. É uma solução aparentemente fácil e conclusiva, mas enganosa. E aquele que retira escolhe retirar sua vida física. Quantas crianças nós temos aqui no ambiente? Menos de 14, por favor. 14, preciso ouvir. 14 para cima, 13 para cima. Eu não tenho problema nenhum de fazer essa palestra. Tem crianças no ambiente? Ok.
Porque eu faço questão de dizer o seguinte, eu li esse livro quando eu tinha 16 anos. Ele caiu nas minhas mãos quando eu tinha 16 anos. Você fala que absurdo, quem que te deu esse livro com 16 anos? Esse livro salvou a minha vida aos 22. Então, eu considero que esse livro você não tenha receio de pôr na mão do seu filho adolescente. Porque nós vamos ver estatísticas assombrosas na noite de hoje. Mas de todos, de toda a maior surpresa daquele que retira a sua própria vida, é chegar no plano espiritual, é descobrir que ela continua. Se bem que nos primeiros meses, e às vezes até nos primeiros anos, eles não têm noção do que está acontecendo, mas eles sabem que estão vivos. O desequilíbrio é tamanho que pode perdurar por muito e muito, muito tempo. Então, é uma assombrosa surpresa. E certamente a criatura que escolhe esse caminho é vítima de si própria. Então, a vítima número 1 do suicídio é ela mesma. Mas a segunda vítima é a família. A segunda vítima é a família. Porque aquele que deixa a vida, esquece que deixou a família. E o sofrimento, o trauma, a dor e às vezes a mágoa perdura por uma vida e às vezes até além dela. Nós vamos ver que no capítulo 9 desse livro, existe uma preleção sobre a prece para os suicidas. Porque as pessoas têm mágoa do suicida. Como ele teve ou ela teve a coragem de deixar-nos, nós que o amávamos, nós que a amávamos, como? Que nível de egoísmo é esse? Como se esqueceu de nós? E é muito comum a família simplesmente se negar emocionalmente até a pensar na possibilidade de orar pelo suicida. No entanto, é justamente a prece o único e maior consolo que um suicida pode receber. A maior caridade que você e eu podemos fazer pela pessoa que tirou a própria vida é orar por ela. É a maior expressão da caridade. No seu tormento, na sua angústia, no seu processo de reabilitação, a prece vem como um alívio, dando a esperança, a coragem, a visão. A prece é tudo para o suicida. A prece é tudo para o suicida. E eu estava pensando, quando eu morava no Brasil, era comum nas vibrações, nós sempre fazíamos vibrações depois das palestras, era comum a gente fazer a prece pelas pessoas, pelos espíritos que estavam no Vale dos Suicidas. Há quanto tempo nós não fazemos isso? A gente como que se distraiu de uma realidade contundente. Porque nós vamos ver que as estatísticas são literalmente assombrosas no século em que vivemos. Muito bem. Nós vamos começar com algumas estatísticas e são coisa de 4 slides falando de estatísticas, depois nós entramos na história propriamente, porque eu quero me deter na história hoje, ok? Mas a sua tarefa de casa, a sua responsabilidade é abrir o livro dos Espíritos, falando sobre o suicídio, falando das atenuantes, compreendendo a questão do suicídio. As perguntas são incisivas, esclarecedoras e de grande conforto.
e de grande instrução para nós, porque não há quem que não vá passar uma grande dor na sua vida. E o suicida busca, acima de tudo, não é matar o corpo. A pessoa está querendo matar o quê, gente? A matar a dor. Eu nunca me esqueço, há muitos e muitos anos atrás, eu carrego o número do telefone do centro. Hoje em dia, ele é forward para o meu telefone pessoal. E há muitos anos atrás, eu estava vindo para o centro, então eu recebo as ligações, né? Hoje é o pessoal mais táxi, e-mail, mas naquela época, questão de uns 20 anos atrás, era muito coisa de mandar, de realmente ligar direto. Estava eu dirigindo para o centro, e me liga esse rapaz dizendo, eu vou me matar. Olha, a única coisa, o tempo que eu tive é de pular para o acostamento do carro. E eu estou aqui no posto de gasolina e vai ser agora e eu vou atear fogo. Eu falei, Ave Maria. Eu nunca passei situação tão dramática no atendimento na minha vida. Mas conseguiu sair de mim. Eu ouvi a frase na minha mente. Você está querendo matar a dor. No entanto, você vai ampliá-la. Conversei com ele por alguns minutos. Eu não sei o futuro da história. O futuro? Não sei o do que se passou. Mas fiquei feliz em saber que, pelo menos eu não vi nada nas notícias. Então, eu imagino que pelo menos dessa vez. Não é? E eu tenho alguns amigos, mesmo aqui no centro, que fizeram cursos no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida no Brasil. E assim, a experiência é impressionante. Você quer auxiliar alguém? Você não sabe como auxiliar? Se você tem guts, se você tem coragem de auxiliar nesse nível de dificuldade, faça um curso no CVV. São assim, é tudo chat, né? É tudo no computador. Chega a hora, depois de lá, sei lá, 2, 3 horas, e você fica tendo aquela linha de pessoa, aquela fila de pessoas esperando. Então você precisa ter um equilíbrio emocional imenso. Porque você desliga o telefone e você nunca vai saber o que a pessoa fez ou não. Mas se você tem esse nível de estrutura espiritual, ou melhor, emocional, coloque em ação. De toda forma, vejam aí as estatísticas. A Organização Mundial de Saúde, ainda hoje, nesse ano, eu procurei as estatísticas mais recentes, mas nós temos estatísticas de 2016, 2017, 2021. Então, o que eu trouxe aqui é válido para 2024, porque você encontra no site da Organização Mundial de Saúde, são estatísticas realmente consideradas atuais, e é considerado um problema de saúde mundial. O suicídio é responsável por quase metade das mortes violentas no mundo. E veja o número de guerras que nós temos tido no último século, e você considerar o suicídio como quase metade, é quase inacreditável. Vocês vejam aí a diferença, o quanto o jump, né, a mudança dos dados de 1950 para 1995, a mudança literalmente quase inacreditável, de 60% de aumento da taxa de suicídios. Nós estamos falando de mais de 720 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas que desencarnam por escolha própria. É a terceira causa de desencarne entre os jovens. A terceira. Nós vamos ver daqui a pouco uma
porcentagem ainda mais alta. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio. Diz as estatísticas e os estudiosos que a pessoa que diz que vai se suicidar é normalmente ignorada. A família diz, vive falando do quê? E fica claro, todo e qualquer curso que você faça sobre essa questão. Não ignore aquele que chegue a manifestar essa questão. Jamais ignore. Infelizmente, na terceira tentativa, a maioria das pessoas é bem-sucedida, se é que nós podemos nos referir dessa forma. Não ignore aquele que diz que tem ideias suicidas. Não ignore. Não ignore, dizem os estudiosos. Então, em função desse jump absurdo, dessas estatísticas impressionantes, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, estabeleceu o 10 de setembro como sendo o Dia de Prevenção Mundial ao Suicídio, e setembro é considerado o Setembro Amarelo. Não é? Setembro Amarelo. Muito bem, aqui nos Estados Unidos, nós podemos tê-lo como sendo a 11ª maior causa de mortes aqui na América. E no ano passado nós tivemos quase 50 mil pessoas que desencarnaram pelo suicídio. Nós estamos falando coisa de 11 pessoas a cada 100 mil pessoas. Essa média. Interessante observar que os homens tendem a fazer essa escolha em maior proporção do que as mulheres, e normalmente a escolha do gênero de desencarne é mais violento do que as mulheres. Agora, isso é inacreditável. Foi dito no livro A Gênese que nós passaríamos por esse período da transição planetária, onde o bem despontaria o horizonte com a esperança, mas o turbilhão das dores humanas, do mal e o bem estariam em luta absolutamente total. E nós vemos uma coisa dessas, considerar que crianças estão tomando fazendo essa opção, que foi preconizado, está lá no livro A Gênese, no último capítulo. Nós temos realmente de abrirmos os olhos e falarmos com as crianças, falarmos com os adolescentes, buscarmos caminhos, nos instruirmos, amigos, os pais, os tios, os avós, todo mundo, porque isso é a realidade do século 21, 2024. A gente ter uma estatística dessa. Então, quando eu vejo os pais trazendo as crianças para evangelização numa segunda-feira à noite, eu digo, esse sabe o que está fazendo. Com relação aos jovens, nós temos aí essa informação que eu já passei para vocês anteriormente. Portanto, isso é a maior crise do século. Vocês concordam? É a maior crise do século. É a maior crise do século. Entre os adultos relativamente jovens, é a 5ª causa.
mas considerar que a primeira causa de acidente entre essa faixa etária de 10, 14, 15 anos é acidente. Desculpe, a primeira causa de desencarne prematuro é acidente. Mas a segunda e a terceira vocês estão vendo aí na tela. A outra estatística que também é trazida para nós em 2023 é que houve quase 2 vezes mais número de suicídios do que homicídios no ano passado. Quase 2 vezes mais. Essa estatística é de 2016, mas eu trouxe porque até aqui era considerado entre os teenagers a terceira causa, e agora nós estamos falando como sendo a segunda causa em 2024. Obviamente, as circunstâncias variam, mas a gente pode dizer que é óbvio que a saúde mental e os problemas de saúde são causas primárias. Crises, e nós vamos ver isso em português um pouquinho mais, e a incompetência e a inabilidade, a incapacidade de lidar com problemas de relacionamento. Obviamente, quanto menor for a saúde mental da criatura, maior a probabilidade do suicídio. Portanto, nós temos uma obrigação para conosco mesmos de buscarmos nos instruir e perdoar. Por isso, essa mensagem de hoje foi tão forte. Porque não tem quem não carregue dentro de si um grande arrependimento. Eu não vou dizer que não tem quem, porque de repente tem algum espírito iluminado aqui, né? Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela é um espírito iluminado. Só para aliviar mesmo. Se a resposta da pessoa for não, todo mundo tem arrependido de alguma coisa. Eu vou pedir para vocês checarem a temperatura do ambiente, porque eu não sei se é a temperatura da alma, mas está quente aqui. Está frio? Está quente. E eu sou a pessoa mais friorenta que existe. Quando eu vejo as pessoas começarem a se abandonar, você não quer abrir aquela porta, não? Por favor, porque aí o ar circula melhor. Muito bem. Quais são as condições e as situações de risco? Obviamente, fica bem claro, né? As questões da depressão, obviamente, levam facilmente à compreensão da pessoa entrar nesse nível de raciocínio, né? Mas de todos os vícios, a Organização Mundial de Saúde citar que, além da condição emocional, psíquica, da depressão, é o alcoolismo, que de todos os vícios é o que leva a pessoa a estar estar propenso ao suicídio. Interessante, né? Muito interessante isso. Eu já fiz o comentário inicial que, infelizmente, de prévias tentativas, a terceira vez é a que a pessoa sucede no seu objetivo, normalmente. Então, a pessoa continua tentando, a pessoa continua tentando, a pessoa continua tentando. E você precisa compreender que, se você vê tendências suicidas em seu filho ou em parentes próximos, são normalmente pessoas que já cometeram suicídio em outras vidas. Então, aquilo está muito vivo na alma da pessoa. Então, vem qualquer frustração, qualquer problema na cabeça,
do inconsciente da cabeça saída, é o suicídio. A pessoa está acostumada a encontrar essa saída. Por maior que tenha sido o trauma espiritual das experiências pós-mortem, do corpo físico, mesmo assim, a pessoa tem essa febre de desequilíbrio interior. Nós temos uma situação dos famosos casos de Chico Xavier, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem. Tinha essa mãe que trouxe para Chico Xavier e falou: Chico, eu já não sei o que fazer, tá aí meu filho, agora sem braços e sem pernas. Ele não nasceu assim, mas era sempre alguma coisa que acontecia. Ele foi perdendo um membro, foi perdendo o outro, e agora essa última infecção que ele teve, ele perdeu, eu não lembro agora se eram as pernas ou os membros, e ele é agora esse protótipo de criatura humana. O que Emmanuel diz para você? Não existe consolação para uma mãe como eu. Não existe. Aí o Chico diz que fala com Emmanuel. E que Emmanuel disse: Chico, fala para essa mãe que por maior e pior seja a dor que ela esteja vivendo, que ela tenha coragem, porque ela é a única capaz de auxiliar esse coração. Ele já tentou, o filho dela tentou o suicídio 10 vezes. E agora a nossa única opção é tirar qualquer possibilidade de suicídio, porque ele estava querendo se jogar no rio. Então agora ele não tem como. Então é a única forma de nós mantermos esse coração no corpo por mais tempo. E fica aí a informação desde já. O suicida sempre retorna com problemas físicos muito intensos, muito fortes. Porque o perispírito é danificado. Vocês compreendem? Nós temos um corpo físico e um corpo perispiritual, um corpo espiritual. Ao danificarmos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual é um espelho do corpo físico. E na hora de reencarnar, vai imprimir no corpo físico os desequilíbrios e os disparates espirituais das suas opções pessoais. Às vezes é uma vida, às vezes são duas, às vezes os espíritos permanecem por alguns anos no plano espiritual depois que se reequilibram em algum nível, aprendendo, estudando para depois encarnarem, que foi o caso do autor do livro e os amigos dele. Ou melhor, eram 5 rapazes, 5 homens, e dois já reencarnaram quase que imediatamente, mas os outros 6 ficaram estudando no plano espiritual. Eles iriam passar pelas mesmas provações, pelos mesmos testes, mas como é que o próprio Camilo diz, Camilo Castelo Branco, que é o autor do livro, ele diz que nós éramos considerados os suicidas arrependidos, os que eram mais dóceis ao aprendizado. E fica aí a informação, não sei se vocês sabem, esse livro não é psicografado. Vocês sabiam disso? Esse livro não é psicografado. Esse livro demorou quase 30 anos para ser publicado. Ela começou a ter as primeiras experiências, a médium Ivone Pereira, as primeiras experiências com as interações com espíritos suicidas no centro de Lavras, em Minas Gerais. E ela começou, durante o sono, ter esses desdobramentos e essas experiências. Ela chegava e anotava todas as experiências e foi anotando.
Aí depois, imaginem só, gente, uma médium daquela, 4 anos depois dessas experiências, ela ficou 4 anos com a mediunidade paralisada. A gente chama a suspensão da mediunidade. Está no livro dos médiuns. 4 anos, uma médium desse nível. E aí ela diz, eu não sou escritora, como é que eu vou? Ela tinha chegado a pensar em jogar fora os manuscritos. E ela passou 8 anos orando, porque ela sabia da importância daquele material, mas ela não era escritora. E aí quem é que veio auxiliá-la? Foi Leon Denis, que veio orientá-la, e praticamente o livro é escrito por ela, mas sobre a inspiração direta dele. Então, é uma história verídica. O autor do livro é Camilo Castelo Branco, é um famosíssimo, é o Machado de Assis, vamos dizer, de Portugal, famosíssimo em Portugal. Ele toma um pequeno, ele faz uma mudança no nome no livro, chama-se Camilo Botelho, mas é Camilo Castelo Branco. Muito bem. Vem a dor, vem a crise, e na impulsividade, no espírito de indisciplina, no espírito de revolta, da não aceitação, a pessoa simplesmente vai e faz. Essa é a crise aguda do problema. O interessante é observar que muita gente também toma essa decisão, sabe pelo quê? Para se vingar do marido. É mole um negócio desse? Tá bom, você arranjou outro, agora você vai ver, você nunca mais ser feliz. Agora eu vou fazer o que eu tenho de fazer e você nunca vai ter paz. E eu vi esse caso na minha família quase acontecendo. E a pessoa disse, eu quero me vingar do meu marido. Ele vai pagar. Mas Deus é grande e conseguiu que a situação fosse evitada. Mas eu falei, nossa, eu nunca tinha imaginado isso como sendo uma causa, né? Mas é. Muito bem, as crises financeiras são famosas e dramáticas, como sempre. As crises de relacionamento, as perdas, a perda de um filho, a perda de um marido, a perda financeira, a perda. A pessoa não se conforma. A revolta é total. E a saída é querer parar a dor. A intenção também pode ser de querer se esconder da desonra, da humilhação. No caso, sobretudo, de casos afetivos e problemas financeiros e perdas financeiras significativas. Não precisa falar das pessoas que sofrem problemas crônicos de saúde, doenças irreversíveis, doenças terminais. São também pessoas sofrendo dor crônica, também são casos famosos de suicídio. E chiques, né? Porque né, você vai para a Suíça, você abre... Hoje não se abre mais revista, mas até questão de pouco tempo atrás, 5 anos atrás, ainda se tinha revista, tinha lá propaganda de suicídio assistido. Aqui nos Estados Unidos, que eu saiba, os estados ainda proíbem, mas há uma tentativa de legalização do suicídio assistido. E fica aqui a informação para vocês, porque eu tenho certeza que alguns de nós já passou pela experiência de ter um ente querido em fase terminal, que está ligado às máquinas, e o médico diz, não há absolutamente nada o que fazer, ou a pessoa está em fase terminal sofrendo imensamente, e a família pensa, a forma de aliviar a dor é praticando a eutanásia, ou auxiliando a pessoa, assistindo a pessoa no autocídio. E fica aí a informação. No caso da eutanásia, sim, você libera a pessoa daquela situação física, mas o espírito não sai do corpo. Fica lá grudado no corpo, até o fluido vital acabar.
Tem uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, onde os mentores vêm auxiliar são 5 casos de desencarnação. Um dos casos é absolutamente dramático. É um rapaz que tinha posses, um senhor que tinha posses, acabou, em problemas de família, acabou virando indigente no hospital do Rio de Janeiro. Era um problema de câncer intestinal, um cheiro horrível, insuportável. O padre pedia para o médico tomar uma atitude, e até que finalmente o médico toma a atitude e dá a famosa injeção da misericórdia, e o mentor fala: não há nada que nós podemos fazer, a gente só pode voltar daqui a 72 horas. Como é que você adivinhou? Tá tão na cara assim? Então, no caso, a pessoa não pediu para desencarnar, era na realidade um espírito que tinha vindo da própria colônia, que todas as histórias de André Luiz são da colônia onde ele vivia. Por isso a gente fala nosso lar o tempo todo, porque a coleção espiritual vem de nosso lar. Vocês concordam? Então, é por isso que a gente se refere ao nosso lar. Então, são 5 casos de desencarnação fantásticos do livro Obreiros da Vida Eterna. Olha quanta coisa boa para vocês lerem, gente. Tem tanto material incrível. E quem não gosta muito de ler e acha que para que ler? Para desenvolver o cérebro, não é? Não há necessidade. Ouve, audiobook é que não falta. Vou precisar mais. Brincadeiras à parte. Considero que aqueles que estão desacostumados a ler, o que eu acho isso quase inacreditável, porque todo mundo lê, está todo mundo grudado na internet hoje. Então, se você está desacostumado, ouça o audiobook primeiro e depois vá fazer a leitura. Porque você desenvolve o seu cérebro, ok? Isso é muito importante. E agora, isso aqui é um centro espírita. A nossa responsabilidade é instruir vocês com as informações que nós sabemos serem verídicas do plano espiritual. E você fala, que absurdo, como você sabe que é verídica? Aí eu digo para você, estude o espiritismo e você verificará que são verídicas. Porque a evidência é fortíssima. É igual a história do átomo. Ninguém viu o átomo até mais da metade do século XX. Por que você podia afirmar que o átomo existia? Por quê? Porque as evidências da existência do átomo eram seguras. Nunca ninguém viu o átomo até então. Mas as evidências, os testes mostravam que o átomo existe. A mesma coisa com as coisas do espírito. As evidências são seguras. Você fala, tá cheio de charlatão, ok. Tá bom, tá cheio de microscópio estragado também. Ok. Sabe, esses argumentos século XXI são irrelevantes. Hoje, aonde a ciência está chegando, é quase que... Nós não fechamos o círculo, mas nós já estamos a mais de 180 graus. Já passou. A ciência se distanciou da religião por motivos óbvios de fanatismo e política e o que for, todo mundo conhece a história, mas vai ser a ciência que vai acabar sendo a evidência mais segura das coisas do espírito. E Emmanuel diz isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Os cientistas hoje os laboratórios hoje são os cientistas são os sacerdotes do espírito. São os sacerdotes do espírito. Thank you. Veio inspiração de... Esquecido. Thank you. Fica aí, por favor. Muito bem. Olha só, gente. O filme Nosso Lar... Ou melhor, Nosso Lar não. Ele é chamado Nosso Lar 2. Acabou de sair no Brasil. Eu vou trazer para vocês... uma versão pirateada.
Mas como está no YouTube, então você vai ouvir telefone no fundo, vai entrar uma pessoa está gravando e ela postou no YouTube. Mas eu não encontrei nada diferente. Então, como todo mundo vai assistir daqui a pouco e tá lá, vai estar. Então eu falei, pecado de 1 a 10. Qual é o tamanho do meu pecado? Ok. Então, olha só. A nossa responsabilidade aqui é instruir das coisas do Espírito. Um dos principais motivos do suicídio é a obsessão espiritual. A depressão não é necessariamente causada... Atenção para o que eu vou dizer. A obsessão, ou melhor, a depressão, o alcoolismo, as drogas, não são necessariamente causados pela influência de espíritos. Mas toda pessoa depressiva, toda pessoa alcoolizada, toda pessoa que se droga já estão sob processos obsessivos. E a questão do processo obsessivo é quando não é a causa, porque às vezes é. Quando não é a causa, é potencializar o processo. Então, eu vou pegar um pedaço do filme aqui. Eu vou ter de... Eu tentei fazer um clipe, mas não deu. Alguém pode apagar, por favor? Então, eu vou ter de voltar... O que é isso? Eu não mereço isso. É rápido, 3 segundos. Mas eu tô no vídeo no YouTube do centro. Mas é assim agora. É assim agora? Então não adianta apagar. É comercial, então a gente vai ficar o quê? No silêncio ouvindo a cara dessa mulher simpática. Agora eu skip, apareceu o skip. Então a gente skip. Então agora, me avisa quando eu tô sem óculos, me avisa quando chegar o 31. Que número? Onde está? 3, vai, 24, Vocês são muito devagar. 26, 27, 28, 29. Ah, tá. É aqui, ó. É aqui. Não, 29, voltou. Aí... Tá, mas é aqui. Vai começar. Olha, deixa eu só explicar o que está acontecendo. Essa história é baseada no livro Os Mensageiros. Só aparecem 2 ou 3 casos do livro, que são inúmeros. É o segundo livro da coleção André Luiz. Então, nós vamos ver esse médium, que é um médium falido. Ele desencarnou. Esse rapaz aqui é o diretor do Centro Espírita, onde ele trabalhava, estava encaminhando o rapaz. Enfim, é toda uma história que eu não vou, obviamente, contar, mas aí os dois se encontram no plano espiritual. E o rapaz, que é o médium, né? Ele se transforma num mau espírito. Tá aqui? Tá o play? Tá aqui? Os bons. Dos melhores. Sangue dos inocentes, rapaz. Só que não, né? Só porque morreu esqueceu tudo, Zilô. Fala pra mim. Fala, quem é o melhor médium que você já teve? O melhor, quer saber o melhor? Fala. O que você fez na sua vida? O que você fez com a tua vida, Isidoro? Você é muito sábio. O que você sabe da vida, Isidoro? O amor. O amor. As palavras. Se você soubesse o que fazer com as palavras, você guardava elas. Vai embora. Vai. Você já foi uma vez? Vai de novo. Vai. Eu vou sim. Sai daí! Não! Essa é a casa dele, do diretor do centro. Aí são os filhos de um rapaz que tinha acabado de desencarnar. Seu pai te abandonou. Eu também fui abandonar a Joaninha.
também abandonei meu filho. Essa é uma dor que parece que não sai da gente, sabe? Que parece que vai ficar com a gente pra sempre. Parece que não acaba. A vida não tá valendo muito a pena, mas é o melhor que se tem a fazer. Desistir, jogar tudo pro alto e ir embora. Eu fiz isso e eu... Ei, moço feio, sai daqui, deixa minha irmã. Garota, eu faço a tua irmã acabar com a vida dela, agora. Você quer ver? Não faz nada. Meu pai vai proteger a gente. Ele disse que Deus protege quem tem amor no coração. É muito filha de peixe mesmo. Cheia de argumento, né, menina? Joaninha, você lembra do veneno de rato que tá dentro da gaveta na sala? Vai lá pra gente, pega o veneno. Pega. Seu pai vai proteger você. O mundo tá um horror. Não ouve ele, Joaninha. Lembra do que o papai falou, a vida não acaba. Teve o cobertor puxado durante a noite. Isso. Essa casa aqui vai fechar mesmo. Garanto que vai fechar. Você é pobre, não tem dinheiro. Ninguém vai te ajudar. Esse mundo tá podre, Joaninha. Vambora dele, vamos. Vem pra cá. Vamos. Joaninha. Marieta, você tá aqui. Eu fiquei com muita saudade do papai. Mas eu te amo, tá? Você salvou minha vida. Ei, garoto. Vai embora. Aqui não é lugar pra espírito que nem você. Vai embora. Aqui não é o centro espírita. Hoje não tem sessão. Olha o teu estado, rapaz. Faça uma oração, peça perdão a Deus. Procure a luz. Procure a luz. Você acha mesmo que se eu não soubesse onde é essa tal de luz eu já não teria ido? Ou melhor, se você soubesse, você não ia. Joãozinho. Teu pai te deixou, rapaz. Teu pai te deixou porque ele era um fraco. Meu pai sempre foi fraco. Não é possível. Você é o filho do Otávio. Ele não é meu pai. Só me botou no mundo. Me ajuda. Me ajuda. Tira ele daí. Faça algo de bom, é tua chance. Me ajuda. Sempre foi um mentiroso, teu pai, Joãozinho. Sempre. Ele te traiu. Traidor. Otávio! Que não sabe entrar ainda. Otávio! Isso. Raiva é bom. Raiva é bom. Raiva é importante pra crescer.
essa casa aqui. Seu pai inventou essa história de fazer essa casa para ajudar as pessoas. Agora pensa, Joãozinho, quem que vai ajudar vocês nesse momento? Ninguém vai ajudar. Como é que eu não pensei nisso antes, rapaz? Dali, garoto! Assim, mais um projeto imbecil e sem sentido desses iluminados, limpinhos. Vai virar cinza! Vai virar pó, 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 pó. Otávio, olha pra mim. Você não é esse monstro. Para com isso. Por nome de tudo que a gente viveu junto, por tudo que você aprendeu, para com isso. Eu, Isidoro? Eu não fiz nada, não. Meu Deus. Eu sou inocente. Amigos espirituais, amigos, me ajudem. Tirei minha família daí. Ajudem. Eu não penso por mim, eu sei, eu fracassei. Eu posso ser um fracassado, mas a minha família não. O que você tá fazendo, filho? Meu senhor. O senhor é Deus? Não, eu não sou Deus. Mas eu tô aqui, em nome dele. Pega a água e apaga isso. Cadê o meu pai? Que maravilha ver vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma honra ter a presença de vocês juntos, unidos. Maravilha. Nem tenta, companheiro. Otávio, não faz isso. Examina a sua consciência. Eu tenho contas a acertar com esse senhor aqui. Você não tá sozinho. A gente tá junto. Seu pai vai ficar bem. Confia em mim. O que tá acontecendo aqui, Joãozinho? Alguém me ajuda. Você tá bem, Joãozinho? Você tá bem? Foi isso aqui. Vem, pra fora! Pra fora! Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverias uma montanha. Bem-vindo de volta. Aqui não quer ser um centro espiritual. Ok, gente, fortíssimo, né? Desculpem, mas eu acho importante mostrar essas coisas. Então, o que nós vemos aqui? Tinha... I've been a registered Republican Não, a gente não 23. está vendo nada aqui. Uou. Ok. Então, o que nós vamos ver aqui? Foi importante, assim quebra. Eu preciso de 10 minutos. Vocês têm? Ok. É sempre uma mentira, vocês sabem. Mas a gente continua falando o que importa. O que a gente vê aqui a história em si não vem ao acaso, ela não é o acaso, mas a gente vê um espírito obsidiando as duas crianças, induzindo uma ao suicídio. A outra garotinha que estava dormindo, ela desdobrou-se, ela acordou em sonho, tentou auxiliar a irmã, tentou interferir. O espírito conseguiu fazer com que a adolescente fosse atrás do veneno de rato, quase tomou.
certamente a menininha, a irmãzinha mais nova, acordou e veio auxiliá-la e impediu a tragédia. Aí a menina caiu em si, a família estava traumatizada com a morte repentina do pai, que é, como vocês veem, bastante jovem, uma família linda, todo mundo jovem, as crianças, adolescentes, outros crianças. E aí ele vai tentar ajudar, influenciar o menininho, que tinha problemas com o pai. E vocês lendo o livro e assistindo o filme vão entender. Então o menino tinha um pouquinho de problema, que o pai tentava influenciá-lo a fazer caridade, então o menininho estava naquela fase mas estava desesperado com a morte do pai. E aí o que faz? Não se suicida, mas ia botar fogo na casa. Né? O pai, que estava no jardim enfraquecido, que o fato de ele estar lá não vem ao caso agora, fica para vocês conhecerem a história, mas aí o pai faz a prece e vem a intervenção. Os mentores vêm, e aí o mentor Anacleto, que é o chefe do grupo, intervém diretamente. Você veja que ele, inclusive, abre, através do efeito físico, as janelas, para que a casa, que a família não sufoque com o monóxido, enfim, com gás carbônico. Então, aí nós temos eu fiz questão de trazer esse filme. Aconteceu de eu ver esse filme quando estava sentada de manhã, ontem, procurando ver qual o rumo que eu ia dar à palestra. Aí me aparece no YouTube da minha casa, numa televisão que não tem nem acesso direto com Netflix e Apple TV, me aparece isso. Eu falei, como é que pode isso estar acontecendo? Essa televisão não tem acesso, essa aqui é de VR. E não é que o bendito do YouTube nem apareceu? Esse filme, eu falei, eu tenho que mostrar para eles, porque só faltava ser efeito físico. Eles materializarem um filme na minha frente. Foi impressionante, porque é uma televisão que não está ligada ao Apple TV e não está ligada a outros Roku lá que tem outras televisões da minha casa. Então, ali a gente tem um efeito concreto do poder da influência de espíritos malévolos na mente das pessoas. Agora, você pega uma pessoa depressiva, que normalmente já tem ideias de a vida não vale a pena, e começa a dizer que a vida realmente não vale a pena, e por que você não se mata? Então, é importante a gente conhecer isso, porque a gente precisa reconhecer os pensamentos que não são nossos. O que não faz parte de você, não vem de você. E você veja a importância, novamente, da prece. Ore por seus filhos. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu primo, pela sua prima, pelos seus irmãos. E se eles já tiverem tomado a decisão, ore ainda mais. Porque eles vão passar um tempo significativo em regiões do astral, em grande sofrimento espiritual. Mas se não existe o repouso em paz para o suicida, existe a misericórdia de Deus. Então, o suicida passa, sim, seja qual for o gênero de suicídio, pelo tempo, em termos de sofrimento no plano espiritual, pelo tempo equivalente, em termos de ficar preso a partes materiais, que tem crianças aqui, eu não quero discutir detalhes, mas fica preso às partes materiais, ou fica ligado às zonas inferiores, não às abissais, mas no Vale dos Suicidas. Então, o tempo que fica, por exemplo, era para você viver 50 anos, você resolve sair quando você tinha 23, então é o tempo
de fluido vital, de energia vital que você tem e que precisa ser queimada, precisa ser gasta no plano espiritual. A gente fala do Vale dos Suicidas com horror, né? Ai, meu Deus, Vale dos Suicidas. Mas nem todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas, número 1. Cada caso é um caso, mas cada caso é um suicídio. Mas existem atenuantes para cada caso. No entanto, os que estão com algum nível de moralidade, por incrível que pareça, são encaminhados para o Vale dos Suicidas. Você fala, que absurdo que você está me dizendo. Então eu vou mostrar para vocês o absurdo. Aqui nós temos o Vale dos Suicidas. E esses são os personagens do livro que eu espero que com o nosso encontro de hoje incentive vocês a lerem ou a ouvirem. Porque na internet nós temos a novela que foi produzida pela FEB nos 150 anos do aniversário do Espiritismo. A novela é bárbara, é uma radionovela com atores profissionais, mas existe outra que é a quarta vez que eu estou ouvindo esse livro. Existe uma outra moça que não é inteligência artificial nenhuma, que você ouve os passarinhos lá atrás, de vez em quando cantando. Essa moça medita, me lê o livro inteirinho, ela lê de forma impecável. Então, eu vou dirigindo para casa, demora 40 minutos dirigindo, eu fico lá ouvindo o livro. E a leitura é a leitura do livro, porque a novela não é. A novela é interpretação muito bem feita, com efeito sonoro, mas se você não tem tempo de ler, está aí uma oportunidade incrível de você ouvir o livro na íntegra. Então, aqui nós temos os personagens. E vocês vão ver que quando o Camilo ele toma a atitude de tirar a vida, ele vai, ele fica assim, fica um bom tempo, não tinha cremação naquela época, pelo menos, quer dizer, tem cremação desde a época da humanidade é humanidade, mas não era o comum, vamos dizer, né? No século XIX, então as pessoas realmente eram enterradas. Então, ele estava grudado na parte material, passando por todo o processo das alterações fisiológicas, da desintegração do corpo, que eu faço questão de amenizar, porque nós temos pessoas muito jovens aqui. Então, ele fica grudado no local onde ele foi colocado, e aí ele conseguiu uma hora se libertar, e ele sai enlouquecido pela cidade. Mas aí no livro conta, forças irresistíveis o atraíam para o lugar onde ele foi colocado, onde o corpo dele tinha sido colocado. Então ele saía, ia e voltava, mas ele sempre voltava no lugar, assim, não acreditando o cheiro e tudo, vivendo toda aquela situação que é uma história de terror. E aí, de repente, ele vê esse turbilhão de pessoas passando com esses guardas do lado. E os guardas vão circundando essa multidão. Vamos supor que nós somos a multidão aqui, esses guardas vestidos à moda hindu, eles vão em cavalos e tudo mais, vão circundando esse grupo, e eles não conseguem magneticamente sair. Então, o Camilo é atraído para esse grupo. E ele fala, mas eu não sou assassino, eu não sou prisioneiro, por que estou preso aqui? E literalmente eles estavam como que magneticamente presos, e aí eles foram conduzidos, aí ele conta, depois de muito tempo, a esse vale, não é? Por linhas estreitas. E aí eles são deixados numa praça larga,
E eu vou parar aqui, porque a outra cena já é a história do livro, e a gente continua numa outra oportunidade, mas eu vou fazer esse comentário, que para muita gente é surpresa. Esse Vale dos Suicidas, vocês estão vendo essa bandeira? Legião dos Servos de Maria. Essa região do Vale dos Suicidas é diretamente dirigida e governada por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. O lugar é horrível. Os 3 primeiros capítulos, se você sobreviver aos 3 primeiros capítulos, você viverá para sempre, porque são fortíssimos, descrevendo a existência no Vale dos Suicidas, mas é nesse Vale dos Suicidas, pasmem você, que por incrível que pareça, esses suicidas estão protegidos e supervisionados pela colônia correcional dos Servos de Maria, o plano espiritual. Para onde Camilo e os amigos são levados, depois de ter gasto o tempo do fluido vital deles. Os que não são levados para esse vale, porque depois de um certo tempo, as torres de segurança veem quem já acabou o fluido vital. Então eles voltam, esses mesmos soldados voltam com as suas viaturas e começam a chamar as pessoas pelo próprio nome. E aí, Rua 48, caverna número 12, Camilo Botelho, blá, blá, blá. E ele é chamado, e aí ele é levado, e ele é encaminhado para a colônia correcional. Mas os que não estão, literalmente, sob a direção direta de Maria de Nazaré, são espíritos criminosos e suicidas que são levados para as zonas abissais. E descrever o que acontece lá é inadequado, e eu apenas informo a vocês que para analisar da torre de vigia da colônia correcional Maria de Nazaré, para analisar toda a zona astral e os vales abissais, somente espíritos de alta hierarquia que vêm para aquelas regiões umbralinas, fazem turno de 12 horas, são eles que são capazes de verificar se aquele espírito está ou não realmente arrependido e pronto para sair de lá, ser retirado de lá, e são altamente espiritualizados e moralizados para não julgar. Isso é descrição literal no livro. E eles têm a capacidade e a estabilidade moral de verificar o que acontece nas zonas abissais dos espíritos suicidas que são encarcerados e torturados lá. Têm a capacidade de ver sem enlouquecer. Então, por incrível que pareça, o Vale dos Suicidas é uma prisão, sim, mas é uma prisão sobre a tutela direta de Maria de Nazaré, que vai retirar essas entidades no momento oportuno e que vai encaminhá-las às zonas de reeducação e com vistas a novas reencarnações e novas experiências, que serão expiatórias e dolorosíssimas. Mas uma coisa é certa, os suicidas não voltarão às suas próprias famílias, porque o suicida perde a chance de reencarnar entre os seus entes queridos. Então, quem é que vai receber essas criaturas em situações vexatórias, expiatórias? São pessoas com débitos horrendos, que são, pela lei, atraídas a receber espíritos nessas condições, porque eles reencarnam em condições dolorosíssimas, em termos de
de problemas físicos e mentais. Então, até nisso nós vemos a misericórdia de Deus agindo. E fica aqui a intenção de despertar em vocês a cultura que liberta, a informação que transforma, buscando encaminhar essas almas a outras vidas, porque muitos deles ainda relutam por muito tempo no plano espiritual a aceitar que estão vivos, por incrível que pareça, e eles são encaminhados aos centros espíritas, para reuniões de desobsessão e para reuniões como essa, onde tantos nos ouvem nesse momento, nos lembrando a todos que a vida é de Deus, é oferta de Deus a todos nós, que por mais dolorosas sejam as nossas experiências na Terra, elas são temporárias. Elas são provisórias. Elas têm em vista nos libertar das nossas próprias escolhas do passado. E o que mais me impressionou, para nós terminarmos, é Camilo perguntar para o mentor. Eles cometeram suicídio. Essas crises pelas quais eles passaram, que foram o trigger para eles cometerem a afronta. Quanto tempo iria durar? E o mentor respondeu, questão de meses, máximo poucos anos. As situações que levaram eles a tomarem essa decisão iriam se diluir naturalmente pelas vicissitudes da vida. Eles que não quiseram esperar. Então lembremos nós, porque nós vamos passar por situações. Lembremos como é que vai ser daqui a alguns anos, quando aquela situação não vai ter o mesmo impacto em nossa vida. Quando o cenário for outro, quando as pessoas se modificarem. E tenhamos a certeza que mesmo nos separando, mesmo tomando outros rumos, os laços do amor são únicos. E esses não se desintegram, não se separam jamais. Portanto, oremos pelos nossos amados que equivocados tomaram essa decisão. E nós vamos aproveitar esse instante agora para orar a Maria por todos os suicidas. Nós vamos pedir ao nosso querido irmão Ítalo para colocar a Ave Maria, apagando a luz aqui a todos. Vamos mentalizar. Todos os nossos irmãos queridos, irmãos de alma, irmãos de vida, parentes, amigos, conhecidos. Todos aqueles que se encontram arrebatados e perplexos, verificando que a vida continua. Mãe Santíssima, dá-lhes a força e a coragem para recomeçar. Que as nossas preces nesse momento caiam sobre eles como um bálsamo, como um refrigério de esperança, normalizando emoções, acalmando corações, dando a eles a coragem de enfrentar o futuro, porque um dia eles também se libertarão dos seus próprios débitos e também aprenderão e auxiliarão outros. É por isso, Mãe Santíssima, nós te rogamos por todas as famílias, por todos aqueles que passaram pelo trauma da separação, da dor antes da hora. Que a resignação seja companheira, sabedores que todos somos filhos de Deus. Nem sempre o ouvimos, imaturos, intransigentes, deseducados. Mas todos um dia aprenderemos e todos um dia seremos filhos da tua luz. É por isso que nesse momento nós rogamos por todos aqueles que nos ouvem, todos os que foram trazidos, que o refrigério divino
saindo da fonte das águas vivas, recaia sobre todos eles e sobre todos nós. E nós louvamos Maria em espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Mãe de Jesus, fortalecei-nos agora, na hora da nossa morte também. Que assim seja. Queridos amigos, nós temos avisos, mas ficarão para outro encontro, para que essa vibração maravilhosa não seja quebrada. Eu agradeço a todos terem a paciência de me ouvir e a coragem de vir. Uma semana de muita paz e de muita luz a todos. Que assim seja.